Oi, gente, de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar das conjunções, que é um tema muito cobrado em qualquer concurso, qualquer banca, inclusive a IBAD. Então, hoje nós vamos falar sobre as conjunções, o que é uma conjunção, para que serve uma conjunção e os tipos de conjunções. E daremos mais foco às conjunções coordenativas nesse vídeo e no próximo vídeo continuarei com as conjunções subordinativas. Bora lá? Começar? Bom, então vamos lá. Vamos entender o que é uma conjunção. Conjunção é uma palavra que serve para ligar orações. Professor, o que é oração? Vamos relembrar. Oração é uma frase que contém verbo. Então, quando você tem dois ou mais verbos dentro de uma frase, você tem duas ou mais orações que podem estar ligadas sem conectivo nenhum, e aí nós vamos dizer que elas estão justapostas, ou então elas podem estar ligadas sim através de uma conjunção. E aí tem um processo que é de coordenação, se elas são independentes, ou de subordinação, se elas são dependentes, ou seja, se eu separar uma da outra, pelo menos uma vai ficar com sentido incompleto. Isso é um processo de subordinação. Coordenação não, você pode separá-las e elas mantêm a integridade semântica, mesmo que estejam separadas. Elas são independentes. Então, vamos começar aqui. Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas: as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. O que são conjunções coordenativas aditivas? O nome já diz, né? A aditiva é aquela que traz a ideia de adição, soma, isso aí. Adversativas. Ô, professora, adversativa é meu adversário, né? É aquele que está contra mim, é contrário. É isso. Adversativas, conjunções que têm sentidos opostos, contrários ao esperado, tá? Alternativas. Eu tenho uma alternativa, eu tenho uma opção, eu tenho uma escolha. Então, as alternativas trazem essa ideia, a ideia de alternância, de exclusão ou de opção, mais de uma opção. Conclusivas, o nome já diz, né? Conclusivas são aquelas que introduzem uma ideia de conclusão, claro, certinho? Explicativas, o nome também é bem óbvio, né? São aquelas que introduzem uma explicação. Vamos então vê-las? Então vamos lá, gente. Conjunção. O que é uma conjunção? Palavra que serve para ligar orações, principalmente. Ai, professora, não entendi. Por que principalmente? Sabemos que temos aí 2 classes de palavras que servem para ligar: as preposições e as conjunções. A preposição, ela liga palavras, ela liga termos. A conjunção, ela liga orações. O que é uma oração mesmo? Uma frase que contém verbo. Cada verbo representa uma oração. Então, gente, na maioria das situações, sim, vai estar ali ligando 2 orações. Porém, a conjunção e a conjunção ou também podem exercer o mesmo papel lá da preposição, ligar termos, ligar palavras. Vamos ver mais adiante. Vamos agora aqui nos atentar aos processos, né? Nós temos aí conjunções coordenativas, que é um processo de coordenação. E nós temos conjunções subordinativas, que entram no processo de subordinação. Vamos lá. O que são orações coordenadas? São aquelas que eu posso separar e elas vão manter o sentido delas. Por exemplo, quando eu digo entrei e fechei a porta. Gente, como fazer uma análise? Primeira coisa que você vai fazer é achar os verbos para saber quantas orações você tem. Então, olha aqui, ó. Entrei, fechei. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Como que eu faço agora, professora? Corta, separa. Eu entrei, é a minha primeira oração. Corta aqui, ó, antes da conjunção. E fechei a porta, minha segunda oração. Então, repare, ó, eu entrei, poderia parar aí, né? Eu fechei a porta, poderia parar aí. Mas eu liguei as duas através de um conectivo, ó, uma conjunção, a conjunção e. Então, ó, a ideia aqui, o valor semântico dessa conjunção,
Não é de soma, não é de adição, eu fiz isso mais isso. Eu entrei e fechei a porta. Então, eu digo que o E é uma conjunção coordenativa aditiva, porque tem ideia de adição, de soma, né? Soma de ações praticadas por esse sujeito. Processo subordinativo, gente, quando eu separar uma oração da outra, uma vai ficar capenga, uma vai faltar informação. Então, eu digo que o processo subordinativo é aquele que uma depende da outra. Olha só, vamos para o exemplo. Sei que ela voltará. Achem os verbos sei, voltará. Maravilha, professora. Agora, o que eu faço? O que eu faço? Você vai cortar. Sei antes da conjunção, correto? Sei, ela voltará. Tá, eu posso parar aqui? Eu sei. Ah, se eu chegar em sala e falar, meus alunos, eu sei. Vocês vão perguntar? O que, professor? O que você sabe? Todo mundo gosta de fofoca, né? O que você sabe, professor? Ah, eu sei que ela voltará. Perceberam? É um verbo que ele pede complemento. Ele pede ali o que nós chamamos de objeto direto, aquele que vem sem preposição. Então, ó, toda essa oração vai completar o sentido desse verbo aqui. Tá? Essa oração é aquela que eu chamo de oração principal. É a que não contém a conjunção, tá? A que contém a conjunção é a subordinada. Então, olha aqui, ó. Que ela voltará é a minha conjunção, minha oração subordinada. Se vocês quiserem, só para, né, vamos chegar mais à frente para falar disso, mas aqui seria uma oração subordinada substantiva, objetiva direto. Substantiva por quê, professora? Que ela faz o papel da função sintática do substantivo, ou seja, ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto, tá? Então, por isso que ela é chamada aí de substantiva. E aí você vai fazer, são os termos lá da análise sintática, você vai fazer uma sintaxe, ó, sei o quê? Ah, verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto? Ah, objeto direto, que ela voltará. É aquele tipo de oração que nós trocamos por isso para facilitar a análise, né? Sei isso, eu sei isso. Ah, isso é o objeto direto. Toda essa oração é o meu objeto direto. Então, ela é chamada de objetiva direta. Sei que estou falando muito rápido, mas é porque o foco aqui não é fazer análise sintática, o foco aqui é realmente só falar da conjunção, correto? Das conjunções. Então, vamos lá. Ah, você falou lá em cima, né, professora? Ah, tem casos que o E não liga orações, ele liga palavras. Olha aqui, ó. Não, depois dessa linha eu desisto. Minha caneta já chegou, só falta eu me adaptar. Vamos lá. Paulo e José estudam muito. Beleza. Só tem um verbo, perceber? Olha o verbo aqui, ó. Estudam. Então, eu tenho apenas uma oração, é um período simples. Essa oração é absoluta, só existe ela. Esse ezinho aqui está aqui, então, para quê? Para ligar dois núcleos do meu sujeito. Quem é o sujeito aqui? Quem estuda muito? Paulo e José. Sujeito composto, né? Eu tenho dois núcleos, ó, Paulo, José. Então, o E, a conjunção E, conectivo E, está aqui para ligar dois substantivos no sujeito composto. Então, observaram? Aqui o E não ligou orações, ele ligou palavras, ligou termos. Isso pode acontecer com o ou também. Bom, vamos falar de locuções conjuntivas. Já aprendemos que locuções é quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de uma determinada classe gramatical. Então, quando eu tenho duas ou mais palavras fazendo papel de conjunção, eu digo que ali eu tenho uma locução conjuntiva. Ah, olha, gente, a maioria das locuções conjuntivas vão terminar sim com a conjunção que, a maioria delas, tá? Depois que, a menos que, de modo que, apesar de que, ainda que, certo? A maioria vai sim terminar com que. Então, tenho duas ou mais palavras e a última tem que ser uma conjunção. Locução conjuntiva, a última palavra vai ser uma conjunção, correto? Para eu ter uma locução conjuntiva. Então, é isso. Bom, vamos focar hoje aqui nas coordenativas. Vamos então começar a brincadeira? Ó, vamos lá então. Conjunções coordenativas, nós temos 5: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Gente, vou dar uma dica. Aqui
tentem gravar pelo menos 3 conjunções de cada tipo. Por quê? Vou explicar. Quando houver uma dúvida numa questão, você troca por aquela que você lembra e lê e vê se faz sentido. Se fizer sentido, você matou a questão. Então, às vezes, você fica na dúvida, e eu não sei se isso aqui... Mas espera aí, eu tenho, por exemplo, vou pegar uma adversativa que é bem fácil, né? Eles querem ter dinheiro, mas não trabalham. Aqui embaixo, tá, gente, que eu tô falando? Só para vocês verem aqui. Ó. Eles querem ter dinheiro, mas não trabalham. Tá aqui. Beleza. E mais, eu acho que é adversativa, mas eu não tenho certeza. Mas eu decorei, porém eu tenho certeza. Porém é uma conjunção adversativa. Deixa eu ler com porém. Querem ter dinheiro, porém não trabalham. Faz sentido. Tem sentido. Tem sentido? Então você matou. Esse mais é a mesma coisa que o porém, né? É uma conjunção adversativa, com a ideia de oposição, contrariedade, tá? A adversidade. Então, é isso que eu estou falando quando eu digo para vocês gravarem pelo menos 2 ou 3, para saber usar de fato. Então, vamos lá. O agricultor colheu o trigo e o vendeu. 2 verbos, período composto. Já sei que eu tenho que cortar antes da conjunção. Então, minha primeira oração, o agricultor colheu o trigo. Poderia parar aí? Claro, mas eu quis dar outra informação. O agricultor vendeu o trigo, olha aqui, e o vendeu. Então, esse ezinho, ele vem aqui para quê? Para quê mesmo, hein? Para ligar 2 orações, dando ideia de soma de ações praticadas por esse agricultor. Adição de ações, certo? Acrescentamento de ações. Ele fez isso mais isso. Então, é uma conjunção aditiva, coordenativa aditiva. Não aprovo, nem permitirei essas coisas. Nem traz ideia negativa como conjunção aditiva, correto? Então, ó, não aprovo, nem permitirei. Período composto, sei que eu tenho que cortar antes da conjunção. Eu não aprovo essas coisas. É isso aí, tá? Eu não permitirei essas coisas. Então, eu tenho 2 orações independentes, mas juntei tudo num pacote só, para não ser repetitivo. Vamos lembrar da coesão textual, importante para a redação. Então, essa conjunção nem ligou as 2 orações, trazendo uma ideia de negação, tá? Acrescentando uma ideia negativa. Então, valor semântico é de adição. Cuidado com isso. Valor semântico do nem. Negação? Não, gente. Nesse sentido, o valor semântico do nem é adição. Adição de ideias negativas. Não aprovo, nem permitirei. Tá bom? Seria o mesmo que eu dissesse assim, ó. Não aprovo e não permitirei. Entenderam? Isso mais isso na negativa. É isso. Olha, cuidado com o erro quando você diz assim, ó, não aprovo e nem permitirei. Redundância, 2 conjunções. Você não deve fazer isso, certo? O nem já traz a ideia aditiva na negativa. Então, não use o e. E quando eu usar o e, você não vai usar o nem. Você pode dizer, não aprovo e não permitirei essas coisas. É uma possibilidade, se você já tiver escrito ali na sua redação um nem, está bem próximo, para você não repetir o nem, você pode usar o e não. Os livros não só instruem, mas também divertem. Ó, eles não só instruem, mas também divertem. 2 verbos, 2 orações. Quando tem vírgula, é uma maravilha, né? Meu aluno já sabe que é na vírgula que ele tem que cortar e ele fica feliz da vida. Tem uns em sala que falam isso para mim. Eu pergunto, né? Onde eu corto? Na vírgula, na vírgula. Os livros não só instruem. Gente, isso é o que nós chamamos de paralelismo. Olha, não só instruem. Opa, se eu disse que eles não só instruem, tem mais coisa. Então, vem mais coisa aí. Então, você já sabe que você vai usar um conectivo aqui na frente, ó. Mas também divertem, certo? Mas também, mais ainda, essas locuções aí, eu como também, bem como, podem ter certeza que essas locuções vocês vão utilizar sempre num paralelismo. Você tem uma ideia aqui na frente. Cuidado, vamos ver embaixo que mais é adversativo, apenas sozinho. Se ele vier seguido de também, de ainda, né, como, mais como, assim como, se ele tiver aqui
com essas palavrinhas aqui que indicam soma, ele tem ideia aditiva. É a locução como um todo, não é ele sozinho, correto? Atenção a isso. Ah, é só o mais? Não. Estamos aqui analisando mas também traz ideia de soma, adição de ações, correto? 2 ações praticadas pelo livro. As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Olha lá, elas não apenas produzem, como elas polinizam. 2 verbos. Ah, corto na vírgula, professora. Claro, na vírgula antes da locução conjuntiva aqui. Então, olha aqui o que eu falei para vocês. As abelhas não apenas produzem mel e cera. Ah, se ela falou que não apenas, é porque tem mais coisa. Ah, que coisa é essa? Está aqui na frente, ó. Mais ainda polinizam as flores. Então, mais ainda acrescentou outra ação praticada pelas abelhas, né? Polinizam as flores. Então, temos a ideia aqui de soma, adição, acrescentamento de ações praticadas por esse sujeito. Pegaram, mataram aditivas, então vamos passar para as adversativas. Aquelas que exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação, vamos ver isso aí. As principais, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, são as principais, tá? Mas podem vir outras ali, ó. Senão, ao passo que, antes no sentido de, pelo contrário, no entanto, sim, bastante utilizada, apesar disso, em todo caso, certo? Então, vamos lá. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. Opa, querem ter dinheiro, a lógica seria o quê? Quem quer ter dinheiro, trabalha, né? Aí eu digo que não trabalham. Então, ó, uma locução verbal aqui, ó, querem ter, na primeira oração, eles querem ter dinheiro. Eles não trabalham. É isso, certo? Então, a lógica seria, para ter dinheiro, trabalhar. Aí eu venho com uma ideia oposta. Então, vamos separar as orações aqui. A conjunção está introduzindo uma ideia oposta ao esperado, né? Quando eu digo ali, vou sublinhar isso aqui, fica mais fácil circular. Quando eu digo ali, mas não trabalho, eu estou introduzindo uma ideia de oposição, com valor semântico de oposição, de contraste, certo? Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Ela não era bonita, era, olha o verbo aqui, cativava, olha o verbo aqui, corta ali na vírgula, professora, cortei. Ah, tá, ela não era bonita, ninguém dava atenção a ela. Pelo contrário, ela ganhava muita atenção, porque ela era simpática. Então, olha aqui, contudo, cativava, contudo, mas cativava pela simpatia. Porém, cativava pela simpatia. Entretanto, cativava pela simpatia. É isso. Ideia oposta ao esperado. Não vemos a planta crescer. Ah, se nós não vemos, ela não cresce. Ela cresce sim, ó. No entanto, ela cresce, tá? Então, ó, na verdade aqui, tá cortado aqui a locução, tá? Ver crescer. Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Já sabemos que temos que cortar aqui. E, ó, olha a locução aqui, né? No entanto, que traz essa ideia de oposição, sentido contrário ao esperado. A culpa não a atribuo a vós, senão a ele. Ó, cortei na vírgula, o verbo está aqui, né? Atribuo. Ah, professora, aqui não tem verbo. Não tem verbo? Tem, gente. Ele está oculto. Por quê? É o que nós chamamos de zeugma, né? Elipse de uma palavra que já apareceu. É uma elipse verbal, né? O zeugma aqui. Senão, por quê? Qual seria o verbo aqui? A culpa não a atribuo a vós, senão a ele. Atribuo a ele. O verbo é o mesmo, por isso ele não aparece. Não devemos repetir uma palavra, seja qual for. Pode ser verbo, um adjetivo, um substantivo, se ela puder ser subentendida. Então, aqui você pode subentender, né? Se não a ele, o quê? Se não, atribua a ele. Então, não pode escrever, tá, gente? Não pode. Tem que fazer a elipse para ficar bonitinho aí o seu texto. Olha a coesão. Perceberam? Vamos trocar isso aqui. A culpa não atribuo a vós, mas a ele, ó, mas atribuo a ele. Então, mais, caberia um mais aqui, né?
porém, contudo, a ele. Ah, eu posso trocar, professora. Eu gravei mais o porém, né? Mais, porém, entretanto. Gravei essas 3. Beleza, troca aí e lê. Aí matou. Vamos lá. Eu sou pobre, ao passo que ele é rico. Ó. Eu sou pobre. Olha a ideia aí oposta, né? Ele é rico. Pobre e rico. Olha aí a antítese, me dando aí a resposta de cara. Então, eu sou pobre e ele é o oposto, ele é o contrário. Então, ó, ao passo que é uma locução que traz essa ideia de oposição. Eu poderia colocar no lugar desse ao passo que o mais. Olha, eu sou pobre, mas ele é rico. Eu sou pobre, entretanto, ele é rico. Eu sou pobre, contudo, ele é rico. Eu sou pobre, porém, ele é rico. Tá? Então, vocês podem trocar qualquer uma ali que vai ter sentido aí. Entenderam aí as adversativas? Vamos à próxima aí. Vamos lá, gente. Alternativas traz ideia de quê? Principalmente de alternância. Quando você tem opção de escolha, né? Você tem alternativas e você vai decidir qual que você quer. Principais conjunções alternativas. Ou, vai aparecer nas 2 orações, correto? Ora, ora, já, já, quer, seja, seja. Nem, cuidado com nem. Viu o nem sozinho lá, que aparece só na segunda, com ideia aditiva? Ele pode aparecer nas 2 com ideia alternativa. Então, vamos ver aqui, ó. Sequestradores deviam render-se, a locução, né? Deviam render-se ou seriam mortos. Ó, cortamos aqui e aí você tem opção, né? Eles vão escolher, eles têm 2 alternativas, eles escolhem aí o que é melhor para eles, tá? Então, ou é uma conjunção que introduz a ideia de alternância alternativa. Embaixo, ó, ou você estuda ou arruma um emprego. Observar, ó, estuda, arruma, 2 orações, período composto. Aqui o ou apareceu nas 2. Qual a diferença? Aqui em cima, nós vamos dizer que essa primeira oração é a minha oração coordenada assindética. Assindética é aquela que não tem síndeto, não tem conjunção. Essa segunda, eu vou dizer que é a minha oração coordenada sindética, porque ela tem o síndeto. O que é síndeto? A conjunção, o conectivo. Então, ela é sindética e aí você vai classificar. Sindética o quê? A ideia não é de alternância, de alternativa, então ela é uma sindética alternativa. Aqui embaixo, observaram? O ou apareceu nas 2. Então, nesse caso, gente, as 2 são orações coordenadas sindéticas, porque as 2 têm síndeto, conjunção. E aí, as 2 são alternativas. As 2 vão ser classificadas como sindéticas alternativas. Repetindo, em cima eu tenho aqui, ó, sindética, assindética, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A que tem a conjunção é a sindética, e aí eu classifico a conjunção, a alternativa. Embaixo, as 2 têm conjunção. Então, as 2 são sindéticas alternativas. Aqui a mesma coisa, ó. Ora triste, ora alegre, a vida segue o seu ritmo. E, professora, não é período composto não, ó. Não tem verbo? Tem. Ele está elíptico, é uma elipse, tá? Ele não está escrito, mas ele pode ser subentendido. Então, onde nós cortamos? Na vírgula, professor, isso eu já aprendi. Então, vamos lá. Ora triste, ora alegre, a vida segue o seu ritmo. Então, ó, ora estando triste, ora estando alegre, né? Ora sendo triste, ora sendo alegre, a vida segue o seu ritmo. Então, tem um verbo aqui, né? Ora ela está triste, ora ela está alegre, a vida segue o seu ritmo. Então, tem um verbo aqui que está oculto, ele está elíptico, que é um verbo de ligação, com certeza, porque eu tenho um predicativo aqui do sujeito, né? Um adjetivo, certo? Então, existe essa ideia sim. E as 2 aqui, gente, as 2 primeiras, vão ser classificadas como coordenadas sindéticas alternativas. E a última, professora? A última tem síndeto? Não. Então, ela é uma coordenada assindética. Entenderam? Embaixo, ó, quer reagisse, quer se calasse, sempre acabava apanhando, ó. Reagisse, calasse,
acabava apanhando minha locução. Então, eu tenho 3 orações, as 2 primeiras vão ser coordenadas sindéticas, porque tem o síndeto. Ah, tá. Com ideia de quê? Valor semântico de quê? De alternância. Então, elas são alternativas. E a última é a minha assindética, aquela que não tem síndeto. Olha embaixo, que legal. Legal, né? Só professor de português falar isso. Mas é assim, é assim. Vocês vão se apaixonar pelo português. Já chora, já se ri, já se enfurece. Já. Pode, professora? Claro que pode. Gente, a construção textual, correto? Vai dar uma ideia. Qual a mensagem que eu quero passar? Então, ó, apareceu nas 3? As 3 vão ser o quê? Coordenadas sindéticas. Ó, olha como é que ele muda. Já chora, aí daqui a pouco ele ri, daqui a pouco ele se enfurece. Ele vai mudando aí o humor dele, né? Se ele vai alternando o humor dele, ele vai mudando, vai alternando o humor dele, eu tenho 3 coordenadas sindéticas alternativas. Perceberam? 3 verbos, ó, só para vocês perceberem aí: chora, ri, enfurece. 3 conjunções, cada oração tem a sua conjunção, então as 3 são sindéticas. Tranquilo? Conclusivas, aquelas que... Ah, perdão. Lembrei, eu falei que eu ia dar um exemplo para vocês de alternativa com ideia de exclusão. É o valor semântico, tá, gente? Tem que ler para entender. Tem uma colinha? Tem, que eu vou passar para vocês. Por exemplo, se eu digo assim, o marido ou o filho irá na formatura da mãe, pois só há um convite. Ah, só há um convite. Ela só tem um convite disponível. Então, ela tem que escolher quem ela vai levar, ou o marido ou o filho. Então, nesse caso, é exclusão. Alguém vai ficar de fora. Pode as 2 coisas? Não, não pode, tá? Então, alguém vai ficar de fora. Qual é a cola? O verbo no singular. Ó, ou o marido ou o filho irá. Você vai ver um verbo no singular. E aí ficou claro a ideia de exclusão, tá? Aí valor semântico de exclusão. Então, uma dica boa aí para quem vai fazer concurso. Conclusivas, vamos lá, ideia de conclusão. Quais são as principais? Ah, vou precisar para minha redação, né, professora? Vai precisar de todas aqui para a sua redação. Principalmente das conclusivas e adversativas, que se usa muito, né, para introduzir uma ideia contrária. E o parágrafo de conclusão, gente. Eu posso começar lá concluindo, em conclusão? Posso? Jamais. O que eu tenho que fazer? Usar uma conjunção, um conectivo que traga essa ideia. Quais são esses conectivos? Logo, portanto, por conseguinte, o pois, posposto ao verbo, ele vem após o verbo. Por isso, dessa forma, sendo assim, são formas de concluir lá o seu parágrafo da conclusão na redação. Vamos ver aqui nas orações como isso funciona. As árvores balançam, logo está ventando. Ó, vamos lá, o que eu já ensinei. Primeiro os verbos, balançam, está ventando é uma locução, cortei na vírgula. Às vezes não vai ter vírgula, tá, gente? Lembra, é antes da conjunção. E aí, vamos entender a semântica aqui, né, do período composto, da frase. As árvores balançam. Ah, tá balançando. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu vi balançar, eu imaginei que, se está balançando é porque tem vento. É uma conclusão que se chega. A conclusão é verdade absoluta? Não, gente. A conclusão é aquilo que eu parto a partir do que foi dito anteriormente, tá? É o fechamento de um raciocínio a partir do que veio antes. Então, ó, vi a árvore balançando, concluí que tinha vento. De repente não era vento, de repente era alguém lá, um louco lá, balançando a árvore, né? Se é uma árvore aí fininha, com caule fininho, vai que, né? Ou então alguém cortando lá a base da árvore e ela está balançando, não sei, posso afirmar? Não. Então, a conclusão não é uma verdade absoluta, é aquilo que nós imaginamos a partir do que foi dito, certo? O que eu concluo a partir do que foi dito. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. Então, olha aqui, ó. Você é, certo?
cortei aqui na vírgula, você é o proprietário do carro. Ponto. Poderia parar aí? Poderia. Só que a partir disso que foi dito, eu concluí, se você é proprietário, você tem que se responsabilizar, você é o responsável. Verdade absoluta? Não, né? De repente ele é o proprietário, mas tem outra pessoa que se responsabiliza, que paga lá o IPVA, que coloca gasolina. O carro só está no nome dele, e o outro é que cuida ali do carro. Então, ó, a conclusão é meio que pelo óbvio, né? O óbvio da coisa. O proprietário é que deve se responsabilizar, mas não é verdade absoluta, correto? Só para ficar isso bem claro para vocês. Então, eu concluo a partir do que foi dito antes. Ah, professor, e portanto, fiquei na dúvida. Cuidado para não confundir portanto com no entanto, entretanto, no entanto, entretanto, são conjunções adversativas, ideias opostas. Portanto, conclui, correto? O mal é irremediável. Ah, aí você ficou na dúvida. Ficou na dúvida, gente? Troca por uma que você tenha certeza. Ah, portanto, estou na dúvida, não sei se é conclusão, tem uma adversativa que é parecida. Peraí, mas conclusiva eu gravei o logo, gravei o por isso. Lê lá, você é proprietário do carro. Logo, é o responsável, por isso é o responsável. Ah, é verdade. Então, portanto, é conclusivo também. Pegaram? O mal é irremediável, não tem remédio para ele. Deves, pois, conformar-te. Olha aqui, ele é, olha aqui o verbo, ele é, deve, olha a locução aí, deves conformar-te, tá aqui, né? Dever conformar-se. Então, gente, repare, corto aqui no ponto e vírgula, olha a pegadinha, hein? Aqui é uma pegadinha boa, por quê? Você vai ver essa vírgula aqui, a conjunção, ih, já aprendi, né? Eu corto ali, antes da conjunção, errou. Por quê? Você viu que tinha um ponto e vírgula? Deixa eu apagar aqui, só para ficar clara aqui a pontuação para vocês, ó. Deixa eu pegar essa borrachinha aqui. Olha aqui, ó. Ué, por que não está apagando isso? O que eu fiz aqui? Ah, apagou. Olha lá. O mal é irremediável. Olha o ponto e vírgula, gente. O que é ponto e vírgula? Ponto e vírgula é uma pontuação intermediária. Ela não é apenas ele não é apenas uma vírgula, mas também não é um ponto final. Ele está ali no meio. É quando eu tenho muita vírgula e eu quero separar as orações dando clareza ali. Quem é quem? Né? Quem é quem? Se eu colocar muita vírgula, pode confundir realmente onde é que termina essa oração, onde é que começa a outra. Então, para dar clareza ao meu texto, para o meu leitor, a minha ideia é fácil. Estou pensando, eu estou entendendo. Mas quem vai ler vai entender? Então, para dar essa clareza, quando você tiver muita vírgula no período composto, separa as orações por ponto e vírgula. Vamos estudar isso num vídeo que já está aqui quentinho para gravar para vocês, tá? Já até montei o material, assim que eu tiver um tempinho, vou gravar sim, explicando isso. Então, olha aqui, estão vendo? O ponto e vírgula, ele traz essa clareza da separação das orações, porque eu já tinha aqui mais de uma vírgula. Entenderam o porquê? Então, vamos lá. Vou separar, cortar, para ficar claro para vocês. É aqui, ó, que a primeira oração é essa, ó, o mal é irremediável. É isso. Deves, pois, conformar-te. Essa é a minha segunda oração. Repare que primeiro veio o verbo, depois veio o pois. Pois conclusivo, gente, ele vem depois de um verbo e ele virá assim, ó, entre vírgulas. É uma colinha, né? Deves, pois, conformar-te. Ele vem depois de um verbo e ele vem entre vírgulas. Colinha da professora para vocês. Vamos lá. Explicativas são aquelas que precedem uma explicação, motivo para alguma coisa. Quais são as principais que usamos aí? O que na verdade é a abreviação do porquê, certo, gente? Só para ficar claro isso. Porque, a que mais utilizamos? Porquanto. Ih, professora, eu não sei o significado de porquanto. O que quer dizer isso? Por quê? Porque é simples assim. Eu sempre digo nas minhas aulas o seguinte, ó. Olha a cola aqui, ó. Ele começa igualzinho, né? Olha a cola aqui. Ficou na dúvida? Ah, ele começa igualzinho, ó. Por quanto? Por quê? Ele começa igualzinho. A cola tá aí. E o pois. E eu vi o pois agora, professora. Você falou ali na conclusiva. Falei. E o que eu falei também? Pois posto ao verbo, depois do verbo. O pois da explicação, ele vem antes do verbo, correto? Vamos ver isso na prática. Olha só. Não solte balões que
podem causar incêndios. Não solte balões, porque podem causar incêndios. Pois podem causar incêndios. Porquanto podem causar incêndios. Então, observaram quantas conjunções vocês têm para introduzir aí uma explicação, certo? Então, não precisa ficar só no porquê. O que? Eu não aconselho o que em redação. Em redação, coloque o porquê. Por que ele está aqui? Porque vocês que vão fazer concurso, gente, tem esse que abreviado com a ideia do porquê, certo? Então, é bom para você saber e não cair numa pegadinha. Você gravou só porquê e aí você acaba errando. Então, ele está aqui mais para isso, certo? Ó, vamos lá. Solte, primeiro verbo, podem causar locução verbal. E aí eu vou cortar aqui. Aqui só tem uma vírgula, ficou fácil, né? Não tem erro. Cortamos aqui, a conjunção está ligando aqui, né? O que? Ligando uma oração a outra, explicando por que eu disse isso aqui, ó. Não solte balões. Por que eu disse isso? Ah, porque podem causar incêndios, tá? Então, a conjunção vem para explicar o que foi dito anteriormente. Dica: grande parte aí das explicativas, a oração assindética vem com verbos no imperativo. Faça, não faça, tá vendo? Ó, não solte. Imperativo, você está dando ordem. Então, é uma dica aí para não confundir, que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Com a conjunção subordinativa causal, que as conjunções são praticamente as mesmas. Como não confundir o porquê quando é causa, o porquê quando é explicação? Tem a lógica semântica, né, gente? Vamos ver aqui na oração no período composto aqui embaixo. Mas eu digo o seguinte, tem umas dicas também que ajudam. Então, você vai ter ali uma causa com uma oração principal com verbo no imperativo? Não, não vai não, tá? Você, quando viu o verbo no imperativo, você já sabe que a oração com a conjunção é uma coordenativa explicativa. Ah, sindética explicativa, correto? Tem aquela colinha do posso separar, né? Não solte balões. Os balões podem causar incêndios. Olha aí, posso separar, tem sentido, correto? Vamos ver mais uma aqui, ó. Choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas. Gente, vamos lá. Choveu, estão molhadas. Locução verbal. Vamos nós. Corta aqui. Choveu durante a noite. Ah, muito bem. Parei aí. Posso, claro que eu posso. Não, mas olha, quero explicar por que eu disse isso. Por que eu disse que choveu durante a noite? Porque as ruas estão molhadas. Ah, eu estou explicando por que eu disse isso aqui, ó. Tá? Então, esse porquê liga essa oração aqui, a assindética, a coordenada assindética, a minha coordenada sindética explicativa, aquela que vem a explicar por que eu estou dizendo isso. Ó, choveu durante a noite. Por que você disse isso? Ah, porque as ruas estão molhadas, tá? Isso aqui é causa? Olha lá. Vamos lá, vamos ver a semântica. As ruas estarem molhadas é a causa, o motivo de ter chovido? Claro que não, né? Então, o motivo de ter chovido aí é fenômeno da natureza, é física. Vai lá, né? Vamos explicar pela física. Não por as ruas estarem molhadas. Então, perceberam a ideia? Aí tem aluno que, quando eu dou esse exemplo, professora, mas parece aqui uma conclusão. Parece sim, você pode, né? Inverter isso aqui e transformar essa assindética numa conclusiva. Olha só. As ruas estão molhadas, Logo, choveu durante a noite. As ruas estão molhadas. Portanto, choveu durante a noite. Eu vi a rua molhada e concluí que choveu durante a noite. Perceberam como é que nós podemos brincar e inverter a situação aqui? Tá? Essa vira a assindética e essa vira a sindética conclusiva. Bom, gente, entenderam isso aí? Eu espero ter ajudado vocês, clareado aí esse assunto, porque é um assunto muito cobrado pelas bancas em geral, e vocês que vão fazer agora o concurso da PM, a IBAD adora trabalhar com o valor semântico das conjunções, então trouxe aí para dar uma luz e ajudar um pouquinho vocês. Espero ter contribuído.
Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, assim que der, né? Eu sempre respondo aos meus alunos lá no meu blog, sempre que eu posso eu estou respondendo. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo vocês. Se inscrevam aí no canal para dar uma força professora e ficarem aí por dentro sempre que eu publicar um vídeo novo. Vou tentar agilizar para vocês terem o material todo antes da prova da PM, que é final do mês. Correto? Façam a inscrição de vocês, dá um like aí se gostaram, para eu também ter um retorno se está valendo a pena fazer esses vídeos ou não. Correto? Beijo, gente. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.